Olá, queridos, graça e paz. Estamos iniciando mais um vídeo. Todas as segunda-feiras estamos aqui. Este é um vídeo da Igreja Assembleia de Jesus Cristo e nós estamos com o propósito neste dia abençoar a sua vida com um estudo bíblico. E como vocês viram aí, o estudo bíblico hoje está voltado para um tema polêmico. Essa polêmica vem de séculos, mas nós queremos trazer aqui as verdades da palavra de Deus e neste momento convido você para orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade. Queremos te dar graça por este privilégio, te pedir que a partir de agora o teu Espírito Santo ele esteja nos orientando, nos capacitando, Senhor, a fim de que a tua palavra seja instrumento poderoso para abençoar vidas aqui neste momento, em nome de Jesus Cristo. Como eu falei, é um vídeo de estudo bíblico, estamos aqui todas as segundas-feiras e este vídeo é da Igreja Assembleia de Jesus Cristo em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Na direção da igreja, o pastor José Barbosa e a missionária Maria Barbosa, tá bom? Já oramos, já dei a introdução aí de qual será o tema, mas vamos a partir de agora estudar esse tema, como eu já falei, muito polêmico, mas quero convidar você a ler o texto sagrado. Então, nós vamos fazer essas leituras aqui. Eu quero ler com você 3 textos da palavra de Deus. O primeiro texto está baseado em Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós vamos ler Efésios 1 e o versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Vamos lá? Espera um pouco, deixa eu abrir a minha aqui. Opa! Isso! Vamos lá. O texto diz: como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora, nós vamos fazer outra leitura em Tito capítulo 2 e versículo 11. Vamos lá? Tito 2 e 11, abra sua Bíblia. Hoje nós vamos caminhar em diversos textos da Bíblia, porque precisamos trazer à tona essas verdades sobre o assunto que vamos debater, mas vamos expor aqui. O texto diz: porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. E também nós vamos ler o texto do capítulo 5 e versículo 9 da carta aos Hebreus. Abra comigo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5 e versículo 9. Vamos lá. Hebreus 5 e versículo 9. Aí o texto diz, preste atenção: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse texto aqui, esses textos, esse tema, na verdade, para que a gente possa trazer elucidação sobre o assunto. Olha, como eu já falei antes, esse tema é um tema que é discutido há séculos. Os arminianos e os calvinistas, eles, no bom sentido da palavra, se é que pode ter, eles se degladeiam com esse tema e com esse tema sobre salvação, livre-arbítrio, escolha, eleição. São temas que estão que eles acabam se encaixando um ao outro para poder ter um entendimento melhor a respeito da salvação do ser humano. Bom, de antemão, o que nós queremos aplicar aqui, nós vamos ver o que é certo e o que é errado,
mas de antemão nossa visão aqui ela é arminiana, tá bom? Respeitando todos os irmãos que têm a visão calvinista, tá? Com o que aqui a gente quer falar, nós não queremos dizer que eles não vão ser salvos, tá? Eu aqui não quero prejulgar a salvação de ninguém, mas queremos caminhar na Bíblia olhando nesta visão que para nós ela é importante. Então, predestinação tem na Bíblia, pastor? Tem sim, predestinação tem na Bíblia, é claro, é por isso que nós vamos estudar ela, para ter a definição a respeito do assunto. Primeiro a gente precisa saber qual é a definição da palavra predestinação. Predestinação significa determinar o futuro, tá bom? Determinar o futuro. E aquilo que nós vamos aplicar aqui sobre a visão arminiana, que fala sobre a graça que pode ser resistível, onde o próprio ser humano pode resistir, de fato isso pode ocorrer. É sobre esses assuntos que nós vamos debater melhor aqui durante esse primeiro vídeo, e teremos o primeiro vídeo que vai fechar com chave de ouro, tá bom? Bom, como estamos falando de predestinação, nós temos que lembrar que predestinação ela está relacionada na Bíblia a três povos. Três povos estão de alguma forma determinados, já que predestinação como eu falei agora há pouco, é determinar o futuro. Então, predestinação existe para três povos. O primeiro deles é baseado no que está em Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, eu quero ler primeiro. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém? Pois bem, queridos, esse grupo de pessoas pelo qual está aqui determinado por Deus é sobre o destino, porque Deus predestinou a semente de Abraão para que eles pudessem ser bênção, para que quando disse Deus a Abraão: em ti será bendita todas as nações da terra, fica claro que Deus de maneira prévia fez uma escolha, um pacto, um compromisso com Abraão, para que nessa escolha que Deus previamente fez, ele destinou este povo a ser uma grande nação na terra. E vocês sabem que, de fato, um dos povos mais prósperos que existe são os judeus, porque estão debaixo dessa promessa, tá? Israel, nesse propósito de Deus de escolha, ele conquistaria a terra prometida, como de fato aconteceu, e que um dia, essa parte ainda irá acontecer. Israel um dia deve reconhecer que Jesus é o Messias. Isso aí é prego batido e ponta virada. Então, Deus predestinou a descendência de Abraão para que eles pudessem conquistar Canaã, para que eles pudessem ser um povo que através deles várias famílias na terra pudessem ser abençoadas, e de certa forma isso chegou até nós através de Jesus Cristo, da remissão dos pecados nossos. Então, com relação à predestinação em três áreas, é que Deus predestinou a semente de Abraão, mas também tem um outro grupo de pessoas, vamos dizer assim, que também está predestinado. Pastor, sim. O Salmo 9, o versículo 17, está escrito, está claro que aos ímpios eles serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. O que é ímpio? O que é impiedade? É quando uma pessoa tem atos desumanos, cruel e bárbaros. A esses que vivem no pecado sem desejar receber Jesus como Salvador, a esses Deus previamente, não com uma escolha diferenciada dos outros, não por uma escolha de qual é o melhor, qual
o pior, não está relacionado a isso. É uma escolha prévia de Deus, de pessoas, não literalmente de uma ou outra pessoa, mas de destino para pessoas que rejeitasse a salvação e fizesse uma escolha de viver no pecado. Então, este é o segundo grupo de pessoas. São pecadores que estão determinados de maneira prévia para ir ao inferno, não como uma escolha de uns ou outros, mas como alguém, como Deus, que projeta o futuro de pessoas de acordo com a sua vontade, mas dentro dessa vontade de Deus, Ele permite que as pessoas façam escolha. A Bíblia toda vai ter versículos onde Deus permite, Ele mostra o certo, mostra o errado, aconselha a fazer escolhas certas, mas deixa que o homem faça a sua decisão nessas suas escolhas. Então, tem muita gente que está caminhando para o inferno, não que Deus queira, porque Deus não tem prazer na morte e no pecado do ímpio, mas que esta pessoa, vivendo na sua impiedade, o seu destino será o inferno, caso não aceite a salvação em Cristo Jesus. Então a gente tem o primeiro grupo de pessoas, que estou falando de Israel, como já foi dito, né, que foi predestinado por Deus, essa descendente de Abraão. O segundo grupo de pessoas são os pecadores que de maneira voluntária decidiram viver no pecado. E o terceiro grupo de pessoas é exatamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. A gente poderia citar outros textos, mas eu vou citar apenas esse. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 e 17 está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, o texto é claro. A igreja de Cristo está previamente destinada a morar nos céus. Deus tem um destino certo, planejado. Ele predestinou para a igreja de Cristo morar no céu. Essa é a vontade dele, tá? Então, nós, queridos, nós não acreditamos que Deus ele determinou de maneira antecipada quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não há argumentos robustos na palavra de Deus, sem que seja feita análise de textos e contexto, para dar essa afirmação de que Deus fez uma escolha, como eu coloquei no banner aí, como você está vendo, com um grupo de pessoas e uma mão representando a mão de Deus, escolhendo uma pessoa para ser salva. Tá? Ele predestinou o ímpio para o inferno, ele predestinou no plano original, antecipado, a igreja para ir ao céu, ele predestinou a Israel para um propósito, mas com relação à salvação, é para aqueles que estão em comunhão com Cristo. Então, vamos lá. Já que a gente está falando sobre escolha de Deus, como é que acontecem as escolhas de Deus? Em primeiro lugar, Deus escolheu Jesus, por exemplo, para pagar o preço pelos nossos pecados. Ora, a escolha de Deus caminha por esse sentido. Quando a gente abre a Bíblia em João, no capítulo 6, versículo 38, está escrito assim: porque eu desci do céu, isso é Jesus falando, tá? Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, foi uma escolha de Deus enviar seu Filho ao mundo para que Jesus não fizesse a sua própria vontade, mas fizesse a vontade de Deus. Então, Deus escolheu Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. Foi uma escolha de Deus. Tanto é que o texto, se você continuar na leitura de João 6:38, Jesus disse: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Entendeu? Como se não bastasse, lá em Lucas 22, nós vamos ver
Jesus lá no Getsemane, e ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu citei até o texto errado aqui, não foi? Então o texto de João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E em Lucas 22, ele lá no Getsemane faz a oração, dizendo que, se possível, Deus permitisse que ele passasse aquele cálice, aquilo que ele ia passar, né, o sofrimento que ele ia passar, mas que todavia não seja feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então Deus predestinou a vinda de Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. Então isso é uma maneira de Deus fazer escolha para um propósito. Tá? Outra coisa que a gente vai ver na Bíblia sobre a questão de como Deus faz escolha é, por exemplo, que Deus escolheu Israel com 3 propósitos. Tá? Qual o primeiro? Para manifestar o poder dele no meio do povo. Vocês sabem que em todo o Antigo Testamento Deus se revela ao seu povo, e todas as ações que Deus realiza através de alguém que ele escolhe para o propósito dele, sempre há uma manifestação sobrenatural de Deus para mostrar às pessoas que o Deus de Israel é o Deus poderoso. Então, o primeiro propósito dessa escolha de Deus para Israel é para que o povo, que as pessoas pudessem perceber o poder de Deus. Também para trazer a palavra de Deus. Todo mundo sabe que foi através dos judeus que Deus se revelou, né? A base disso está os 10 mandamentos, né? O Decálogo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é o Pentateuco. Tá? E nesses livros, daí por diante, Deus sempre escolheu o seu povo. Ele não escolheu um ímpio para ser utilizado a fim de que a palavra dele pudesse ser propagada. Deus sempre fez escolha de pessoas para propósitos específicos dele. Então, uma outra coisa que Deus escolheu Israel com propósito é para que através da semente de Israel pudesse vir o Messias, o Salvador do mundo. Apesar dos judeus não reconhecerem até hoje, né, mas quando nós fazemos uma análise na genealogia de Jesus, ele está entre a descendência, e também como judeu ele veio ao mundo, morreu na cruz de Calvário para a remissão do pecado de todos, mas Israel hoje não aceita. Então é preciso a gente entender e não confundir que a escolha de Deus existe para propósito e escolha para salvação. Então uma coisa é Deus fazer escolha, como a gente colocou aqui, para alguns propósitos, pessoas para cumprir a vontade dele de maneira específica. Outra coisa é Deus fazer escolha para a salvação. Então o plano de Deus para a salvação é para todos. João 3,16. Deus amou o mundo, não é o mundo físico, mas o mundo, pessoas que estão nesta terra, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O texto áureo da Bíblia é o instrumento poderoso de argumento para entender que o pecador precisa de remissão do pecado, e ele enviou Jesus Cristo com a sua graça, e nós alcançamos através da fé. Então, eu disse a vocês que Deus fez escolha para os judeus através de propósito. Deus escolheu Jesus com propósito. Estamos aqui vendo a questão de como Deus faz escolhas, tá? E também Deus escolheu a igreja para um propósito também. Qual é? Então, a igreja também foi escolhida por Deus, e Deus tem propósito com a igreja. Em primeiro lugar, Deus, ele, quando fez a escolha para a igreja, ele decidiu manifestar a graça de Deus ao mundo perdido. Então a igreja tem esse papel. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim: mas vós sois geração eleita, observa, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora
alcançaste misericórdia. Então Deus manifestou a graça dele para o mundo perdido, e esse instrumento poderoso que está sendo propagado é a igreja dele. Então nós somos igreja de Cristo, que temos este comprometimento de Deus nessa escolha. Quando nós falamos de igreja, a gente está falando do corpo de Cristo, não estamos falando de um membro apenas do corpo como escolha particular para a salvação. Então, Deus também escolheu a igreja de Cristo para produzir frutos neste mundo de pecado. João no capítulo 15, versículo 16 está escrito assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, olha o texto, que é inclusive citado pelos muitos calvinistas, na tentativa de mostrar que essa escolha de Deus para a salvação, ela foi simplesmente tomada assim. E vamos imaginar aí que essa ideia dos calvinistas, ela é deturpadora do texto bíblico, porque e não só do texto, mas do contexto geral da Bíblia e do propósito de Deus. Irmão, usando um raciocínio lógico, preste atenção, Deus escolhe o homem, segundo eles, pela sua soberania, uns para ser salvos, outros para ir ao inferno. Então, como é que o amor de Deus se revela nessa ação? Então, é muito mais acessível a compreensão de que Deus amou o mundo de tal maneira, colocou essas pessoas no mundo, deu-lhes estatutos, deu-lhes o livre-arbítrio para que eles fizessem a escolha. Lembra lá no Gênesis o que foi que Deus colocou para Adão e Eva? Deu-lhes a eles o direito de escolha, e porque eles pecaram, não significa dizer que ainda hoje foi perdido o livre-arbítrio, não. Hoje você tem o poder de decidir, de fazer escolha. Então, a igreja de Cristo é para produzir frutos, porque o texto, na escolha que está aí, não é para ser salvo, mas que já é salvo em Cristo Jesus. Tá? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dê frutos, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, entre outras coisas, que está lá em Gálatas 5:22 e diante. Então, amados, a Bíblia é clara quanto à questão da eleição de Deus e da maneira que Deus faz as suas escolhas. Nestes casos aqui que eu estou apresentando, todos com propósito. Também Deus escolheu a sua igreja para que pudessem acontecer a demonstração visível do poder de Deus. Quando a gente lê a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo número 10, está escrito assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, demônios e toda a artimanha do inferno. Eles sabem que a igreja tem este poder de Deus. Quando eu digo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. A igreja tem o poder de Deus. Estão lembrados que está escrito lá em Mateus, acho que é capítulo 16, quando Jesus fala a Pedro: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É poder de Deus agindo dentro da igreja, quando esta igreja está em comunhão, a fim de que as trevas sejam espargidas, né? Que inimigos saibam, que Satanás sabe que a igreja de Cristo ainda tem poder na terra, porque o próprio Deus é aquele que age no meio da igreja através dos dons, através do seu poder. Então, a igreja de Cristo é na terra a demonstração visível do poder e da ação de Deus. Tentaram acabar com a vida dos cristãos lá em Roma, tentaram acabar a vida dos cristãos, Hitler e tantos outros ainda hoje em regiões remotas, em países árabes. Cristãos são mortos, mas não acaba, porque quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde há demonstração visível do poder e a ação sobrenatural de Deus. É para isso Deus escolheu a igreja também. Então, Deus escolheu a igreja também para, além de outros propósitos,
Mas, por exemplo, vamos colocar aqui a escolha de Deus para homens, para que esses homens pudessem atingir os propósitos e que esse propósito de Deus pudesse ser cumprido. Não o propósito humano, mas o propósito de Deus. Essas escolhas que Deus faz, ela está na linha vocacional e ministerial. É propósito de Deus. Deus escolhe pessoas especificamente para cumprir um propósito que cabe a Ele dizer, escolher, né? E a Bíblia é clara quanto a isso. Tá? Vamos ver um texto que às vezes as pessoas calvinistas utilizam muito bem esse texto na tentativa de provar que Deus fez uma escolha apenas para a salvação. Fica claro, observe comigo. Jeremias no capítulo 1, versículo 5 está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. A escolha de Deus aqui qual foi? Para que Jeremias fosse profeta. É propósito de Deus, é uma escolha, não foi para a salvação, mas a escolha que é apresentada em Jeremias é para que ele pudesse ser profeta. Então é uma escolha, uma escolha onde acontece a questão devocional, né, vocacional, perdão, e ministerial para um propósito dentro da obra de Deus. Então Jeremias, esse capítulo 1:5, não é para a salvação. Deus não só escolheu, por exemplo, Jeremias, Deus também escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. Está claro na Bíblia. Deus também escolheu Davi. Para quê? Para ser rei. Então, essas três figuras que nós apresentamos, pelo menos de pessoas que Deus fez escolha no Antigo Testamento, além de outros, a gente só citou três por causa do tempo, tá? Mas o texto de Jeremias deixa claro que a escolha que Deus fez a Jeremias, o texto não diz que foi para a salvação, escolha para ser profeta. Então é específica a chamada, a escolha de Deus. Deus chamou Moisés para ser libertador do povo do Egito. Então, inclusive, o próprio Moisés é uma figura da pessoa de Jesus na ação que ele faz de libertar o povo do Egito. Assim também Jesus fez por nós. Nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. E a morte na cruz de Jesus, né, na cruz que aconteceu, foi para trazer remissão dos nossos pecados. Então não há uma escolha prévia de Deus para a salvação da humanidade de maneira específica. Não, a salvação é distribuída, é ofertada pela graça a todos que escolhem receber. É muito lógico isso em todo o contexto bíblico. Então, como eu falei, Moisés foi libertador, o próprio Davi, Deus fez uma escolha para ele ser rei de Israel, né? E até hoje ele é lembrado lá. É só você pegar e entender que, por exemplo, em 1 Samuel, acho que é 16, está lá, a escolha que é feita, Jessé vai o profeta, perdão, ele vai à casa de Jessé, e quando chega lá, ele faz a escolha pessoal e Deus diz não. A escolha, quem faria era Deus para ser rei de Israel. E Davi teve esse privilégio de ser rei de Israel pela escolha específica para uma obra específica. Ora, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha o texto que aqui diz. Aí a gente faz a análise. E ele mesmo deu uns para apóstolos, está vendo aí? Que no Novo Testamento apresenta a escolha de Deus para um propósito, uns para apóstolo, outros para profeta e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essas chamadas que são apresentadas em Efésios, no capítulo 4, do 11 ao 12, são chamadas não para a salvação, mas para uma obra específica, para o propósito de aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Deus faz sim escolhas dentro da sua soberania para realizar os seus propósitos. É esse tipo de escolha
que Deus faz como nós entendemos que acontece. Bom, foi pedido para que você e eu lêssemos o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, e eu queria com os irmãos fazer uma análise aqui muito breve sobre isso aqui. O texto diz, vamos pausadamente para que você e eu nós entendemos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Então, Deus tem esse propósito de fazer essas escolhas, tá, dentro da sua vontade, e o texto continua dizendo, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, olha o que o texto, na análise do capítulo 1 e 4 de Efésios diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse plano de eleição aqui é o plano que foi colocado, que ele estabeleceu, expôs a vontade dele num plano, né? Como um arquiteto que planeja, mas tem aquele que executa, que foi Jesus Cristo, a obra, tá? E aí nós desfrutamos do plano que foi elaborado. Agora, esse plano que foi elaborado, né, não é de uma escolha específica, é para que todos pudessem ter oportunidades, tá bom? Bom, para a gente entender isso aí, a gente precisa analisar o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O texto diz assim, observe comigo, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, amados, para que a gente possa entender esse texto de Efésios capítulo 1 e 4, essa parte importante do texto, e 5 também, nós precisamos entender, por exemplo, uma análise de contexto. Então a gente precisou ler Apocalipse, e ao final da frase de Apocalipse está escrito que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Então eu pergunto para você, Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo? Será que isso aconteceu de verdade antes da fundação do mundo? Claro que não. Era uma clara vontade de Deus, dentro dos seus planos, que Jesus viesse ao mundo para remir o povo. Deus, na sua soberania, na sua presciência, sabia que o homem ia cair e que precisava de uma redenção. Então ele planejou previamente, ele enviou, mas já havia o resgate previamente elaborado, planejado. Então, para isso, a gente aplica exatamente o que está escrito em Efésios 4 e 5, a ideia de planejar desde a fundação do mundo. Então, por isso que o texto, acho que é o versículo 5, diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, e assim mesmo, segundo o seu beneplácito e de sua vontade. Então é preciso entender isso. Então Jesus não foi morto desde a fundação do mundo? Claro que não. Isso é o plano de Deus antes da fundação do mundo, como eu aqui coloquei. Então vamos analisar. O versículo 4, a parte A, deixa claro que nós participamos de um plano perfeito desde a fundação do mundo. Aqui está, aparece neste momento, do versículo 4, a parte A onisciência e a presciência e providência de Deus. E também está implícito nesse texto, obedecer, ser fiel e servi-lo. Então, a salvação ela pode ser perdida durante a caminhada da vida cristã? Sim, claro que sim, né? Seria de maneira injusta. Observe bem, está o irmão A vivendo uma vida de luta constante, lutando contra o pecado, se abstendo das tentações, vivendo uma vida de comunhão, de fidelidade, de serviço a Deus, o irmão A. O irmão B, ele apenas entregou a vida para Jesus, claro que a salvação aí, neste caso, ela foi confirmada, mas era preciso que ele se mantivesse. Então ele vive uma vida de pecado, uma vida de ensino do muro, não tem responsabilidade com a fé, com o compromisso com Deus, peca hoje, peca amanhã e não quer. E aí, na ideia
desculpa, nos calvinistas, é que uma vez salvo, foi salvo para sempre, Deus escolheu e acabou-se, que ele viva no pecado, que ele viva na desobediência. Isso é um absurdo até de se falar em pensar desse jeito. Não adianta dizer que na soberania de Deus, Deus escolhe, para isso acabou-se. Tá? Não é isso, a gente tem que avaliar isso no contexto geral. Então, está implícito nesse texto também ser fiel e obedecê-lo. Tá? Então, Paulo deixa claro exatamente isso. Já na parte B do texto que foi lido, tá? A eleição ele precede a predestinação. Então, para que Paulo, para quem Paulo escreveu? Vamos analisar isso. Para quem Paulo escreveu essa carta? Para quem foi? Foi para uma pessoa específica? Não. A carta está direcionada à igreja, a igreja em Éfeso. Paulo escreveu esta carta para a igreja e não para uma pessoa apenas. Então, todas as vezes que no Novo Testamento fala em predestinação, sempre vai aparecer os pronomes substantivos e verbos, eles vão estar sempre no plural. Não há nenhum texto bíblico no Novo Testamento que aplique a salvação de maneira particular. Ela sempre está direcionada de maneira coletiva, ok? De maneira coletiva, sempre está no plural. Nenhum está no singular. Então, o ser humano, ele, na verdade, será salvo se estiver inserido no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Em Cristo, nós fomos eleitos. É essa a ideia do texto de Efésios, no capítulo de número 1, 4 e 5. Em Cristo nós fomos eleitos. É simples, tá? É simples. Então eu estava falando que alguns textos do Novo Testamento sempre aparece, a salvação está sempre relacionada a verbos, tanto a verbos, tanto a pronomes, quanto a substantivos, eles sempre vão estar no plural. Um exemplo clássico disso é o que está escrito em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Observem comigo, eu vou ler pausadamente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o texto novamente com o plural. Vós, que em outro tempo éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Viu que no texto aparece sempre, o texto está relacionado à salvação, e sempre a salvação aparece de maneira coletiva, nunca em particular. Um outro exemplo clássico está escrito em Romanos, no capítulo 2, os versículos de número 29 e 30, o texto diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. E aos, tá vendo aí o artigo, né? No plural, que predestinou, e este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É claro o texto bíblico quanto à questão da salvação coletiva. O plano de Deus é para que todos pudessem ser salvos. Ora, irmãos, está claro na Bíblia. Paulo não fala de uma predestinação individual nos textos. A gente está citando Paulo porque os calvinistas, eles dizem que apenas os textos que estão mais enfáticos foi Paulo que escreveu, ou Paulo falou que a salvação era de maneira pessoal. Deus faz uma escolha prévia de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eles aplicam apenas, muito mais, vamos dizer assim, a vida do apóstolo Paulo. Está claro aí que não é assim. Paulo não fala de predestinação de maneira individual. Quer ver uma coisa? Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que é que ele diz. Irmãos, veja, o que a gente vai colocar aqui
já que eles estão dizendo que, já que eles dizem que é o apóstolo Paulo que ensina a predestinação, uma escolha de Deus fatalista, vamos dizer assim, então olha o que é que o apóstolo Paulo próprio diz. Aí seria uma insanidade dizer o contrário. Veja o que é que ele diz: irmãos, quanto a mim, está falando dele, não julgo que o haja alcançado. Oxê, Paulo? Ele é para ele dizer diferente, né? Mas continuando o texto: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, é claro, se ele tivesse pregando sobre uma predestinação, onde a escolha de Deus seria individual para pessoas, ele teria que dizer que já havia alcançado a sua própria salvação, se ele acreditasse na eleição de maneira antecipada. Então ele não cita, ele deixa claro: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ele próprio está dizendo que não alcançou ainda, que está na luta, né? Que em Cristo ele vai, claro, obter isso, mas ainda ele estava vendo que havia possibilidade dele perder essa salvação caso ele não mantivesse a sua vida de retidão. Mas não vai ficar nessa não, só não, viu? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 5, o texto está escrito assim: todavia a mim, isso é o apóstolo Paulo dizendo, tá? Escrevendo à igreja de Coríntios: todavia a mim, muito pouco se me é dar. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Ele diz agora, preste atenção: nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Agora olha, mas nem por isso me considero justificado. Eu acho que Paulo estava meio maluco, né, para dizer uma coisa dessa, né, para aqueles os irmãos que dizem que Paulo prega a escolha de Deus soberanamente, né, ele não prega uma escolha antecipada. Ele se coloca: mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é quem? É o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que o Senhor venha, a qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o desígnio dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Paulo não prega sobre uma eleição antecipada, ele se coloca como uma pessoa que também entende que precisa manter uma vida de retidão, e no texto que a gente leu, ele deixa claro que foi justificado, e quem o justificou foi o Senhor. Então, tem outro texto, 1 Coríntios 9, 27. Olha o que é que ele diz: antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ou de alguma maneira a ficar reprovado. Gente, o apóstolo Paulo deixa claro que há uma possibilidade de ele ser reprovado por Deus. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então há uma possibilidade. Ele crê nessa possibilidade de ficar reprovado diante de Deus. Agora, existe um texto, e aqui eu vou tentar, deixa eu tomar uma água aqui, colocar para vocês o que é que esse texto coloca. Esse texto é clássico, usado muito pelos calvinistas, que é Romanos capítulo 9, versículo 11 a 15. O texto diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama.
foi-lhe dito a ele: o maior servirá o menor. Como está escrito, olha a estratégia: amei a Jacó e odiei a Esaú. É aí que eles pegam, que Deus fez uma escolha de amar a Jacó e odiar a Esaú, e eles aplicam essa doutrina da predestinação de maneira fatalista, né? E aí o texto continua: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, vamos lá. É claro que à primeira vista, principalmente essa primeira fase e a frase que está no texto, que aparece como Deus escolhendo amar a Jacó e aborrecer a Esaú, como algo, uma escolha soberana. E agora? Como é que a gente sai dessa? Né? Claro, para sair dessa, a gente precisa ir para o texto bíblico, porque o contexto geral é que vai nos ajudar a entender. Então é preciso primeiro ler e entender qual é o contexto geral da carta aos Romanos, para quem foi escrito, qual foi o propósito, para poder a gente fazer uma análise completa e não pegar um texto isolado e fazer uma interpretação isolada dele. Então é preciso entender que o livro de Romanos ele tem uma divisão, né? O livro trata, o tema central dele realmente é a justificação. Então, da primeira parte, né, de introdução, ela vai do capítulo 1, o versículo de 1 a 17, e essa é a primeira parte da introdução. E dos versículos 16 a 17 é o tema do livro. E o tema do livro é esse aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, essa é a segunda parte, né, do livro, que apresenta o tema central dele, é este. Então, aqui Jesus é a justiça de Deus e a única esperança contra o pecado, e nós só alcançamos a salvação pela fé. Está claro isso, né? Nessa frase que está escrito aqui, como a gente colocou aqui como o livro do tema central. Então, a primeira parte eu falei, que fala sobre a introdução do livro, do capítulo 1, né, do versículo 1 a 17, mas a segunda parte ela vem do capítulo 1, a partir do versículo 18 agora, ao capítulo 4 e o versículo 25, o tema vai ser justificação. E do capítulo 5 até o 8, ele trata da salvação. E do capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, fala da eleição e predestinação não dos gentios, mas dos judeus. Então, capítulo 9, 10 e 11 vai falar da eleição e predestinação para Israel. Agora, do capítulo 12 ao 15, você vai ver que há uma exortação, e o final do capítulo 15, capítulo 16 até o versículo 24 é o epílogo, é o final, é as considerações finais que acontecem no livro do Romanos. Então, isso fica claro, que tanto o pecado e a justificação, eles são universais, e judeus e gentios estão sob o domínio do pecado, e claro, precisava da redenção. Portanto, a ira de Deus, ela está sobre os homens, e eles necessitam de salvação pela fé através do sangue de Jesus Cristo. Gente, está claro isso na Bíblia. Então, por exemplo, eu disse a vocês que o capítulo 9, por exemplo, né, ele vai falar sobre a questão da predestinação de Israel, né, o 9, 10 e o 11. Mas como explicar aquele momento que Jacó e Esaú, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Então Jacó representa, na verdade, Israel, e Esaú representa os edomitas. E esses edomitas foram povos que eles se deixaram influenciar, eles praticamente se prostituíram, tiveram
abrangência com outros povos, e que inclusive até tentou brigar com Israel em um tempo remoto, né? Mas fica claro o seguinte, que no capítulo 9 ele trata da escolha de Deus para Israel no passado. E essa escolha é para manifestar o poder de Deus, para trazer a palavra de Deus e para que o Messias pudesse vir ao mundo, tá? Então o capítulo 9, exatamente esse capítulo 9 onde aparece essa figura de Esaú, Esaú representa Israel, gente. Ou melhor, Jacó representa Israel. Esaú não representa Israel, porque foram povos que foram desobedientes. Esaú é a representação de povos, né, ou de edomitas que foram de encontro a Deus, à vontade de Deus. Então por isso que ele ama, aparece no texto Paulo falando que Deus amou mais a Jacó e aborreceu Esaú, por causa da escolha que eles fizeram. Enquanto os judeus têm essa aliança com Deus, aconteceu isso. Então vejamos, essa escolha de Deus é uma escolha que a gente precisa entender. Por exemplo, que o capítulo 10 ele mostra o fracasso de Israel. Eu não estava falando que 9, 10 e 11 fala sobre essa questão da eleição e predestinação de Israel. Então o capítulo 9 trata a respeito dessa escolha de Deus no passado para manifestar o seu poder através de Israel, a palavra, e enviar o Messias. Mas no capítulo 10 do livro de Romanos mostra o fracasso de Israel ao rejeitar o Messias. Aí começa Paulo mostrando, não é isso? Então o capítulo 11 ele mostra a restauração de Israel. Israel, meus amigos, por causa de ter rejeitado Jesus como Messias, ele passou a ocupar o segundo plano, até que a plenitude dos gentios se complete. Então a igreja hoje ela tem prioridade na primazia de Deus em relação à promessa da salvação. Então dê um glória para Jesus aí, você tem esse privilégio, tá bom? Bom, é preciso deixar claro, né, depois de ter feito esses comentários, que em todos os textos que foram citados até agora, ficou claro que não há uma eleição prévia de Deus, uma escolha particular de pessoas A ou B para a salvação. O plano é para todos e só alcançam por conta de terem entregue sua vida para Jesus e viverem uma vida de retidão enquanto vivo estiveres até o arrebatamento da igreja, tá? Mas essa salvação, para ficar bem claro, ela só está à disposição para aqueles que também se comprometem em obedecer, porque a visão calvinista é como se você não precisasse mais obedecer a Deus e Deus escolheu, acabou-se. Então o resto que se vire. Então a carta aos Hebreus, nós vamos ver a partir de agora, a salvação é para aqueles que obedecem. Então vamos lá caminhar com os textos. A carta aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por isso que lá no início a gente fez essa leitura, carta aos Hebreus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Está claro ou não está? A salvação está implícita para aqueles que o obedecem. Mas vamos lá. A própria carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 a 19, está escrito assim, vou ler bem devagar. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Já está posto aí, tá vendo? Um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exorto-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha, preste atenção nessa frase. Porque nos tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente no propósito da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação
Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. É uma pergunta. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos saíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Gente, a carta aos Hebreus está colocando e fazendo essa comparação do que aconteceu lá no passado com o povo do Egito por conta da sua desobediência. Você sabe que apenas daquele povo que recebeu a promessa, Josué e Caleb foram os únicos que puderam, entrar em Canaã. Todos os outros pereceram, mas a promessa não estava de pé, então Deus deu continuidade e fez cumprir as promessas. Então é para aqueles que estão firmes. O texto deixou claro, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firme os princípios da nossa confiança até o fim. Isso é fé, gente. Precisa manter a fé até o final, ok? Então, vamos lá. Colossenses no capítulo 1, versículo 19 a 23, é outro texto que deixa claro que a salvação está condicionada a uma vida de compromisso, de fidelidade com Deus, porque senão ela corre o risco de ser perdida. Então, porque isso aqui não é querer colaborar com Deus na salvação, muito pelo contrário. Nós somos salvos pela graça de Deus, tá? Não vem de vós, dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas a vida de fé acompanha as obras, tá? Mas vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 19 a 23. O texto diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue de Jesus na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto aos que estão na terra como os que estão nos céus, a vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aí aparece aqui, olha, novamente, veja a condição: se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi preparado ou pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, olha, apóstolo Paulo, estou feito ministro. Olha a condição aí. Se é condicional, se permanecerdes fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que dentes têm ouvido. Gente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, salvação está na ordem da obediência e da fé. Vou repetir. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação está ordenada, está vinculada, vamos dizer assim, ela está na ordem da obediência e da fé. Está sempre ligada. O apóstolo Paulo acabou de fazer demonstrações e comparando com o Antigo Testamento os fatos que aconteceram com o povo judeu. Então, que bom que houve essa relação do apóstolo Paulo. A gente está citando muitos os textos do apóstolo Paulo porque essas criaturas que pregam o contrário acham que Paulo é o apóstolo da salvação, de entrega da salvação fatalista. Então, a fé e a obediência são instrumentos que produzem na vida da pessoa a salvação, não que eles façam para que seja reconhecido, mas que fazem como resultado da salvação que já adquiriu.
Agora tem uma coisa, condenação ela está na ordem da incredulidade e da desobediência. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, a incredulidade está na ordem da desobediência. Tá? A desobediência e incredulidade levam a pessoa à condenação. Textos grandes do Antigo Testamento. Então vamos lá. Olha comigo aqui, 1 Coríntios 10, capítulo 1, a versículo 12. É um pouco longa a leitura, mas acompanhe comigo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Agora olha essa frase, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Gente, está aqui escrito. Paulo fazendo mais uma vez a comparação sobre os fatos que aconteceram lá no Antigo Testamento e que estão acontecendo ainda hoje, se nós não tivermos o cuidado. Então, vamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Pode sim, alguém pode perder a salvação por um ato cometido que desagrade a Deus. Então, eu quero dizer para vocês que aqui, esse texto, Paulo fala de um paralelo entre Deus e a igreja. Ele coloca esse paralelo e aponta para os 5 pecados cometidos por Israel. Qual foram eles? Cobiça, idolatria, prostituição, tentar a Deus e murmuração. Foram 5. São pecados que são comuns ainda hoje para muitos de nós. Então Paulo escreveu à igreja para que a igreja pudesse estar alerta. Deus não tem compromisso com o infiel e desobediente. O céu é o lugar de obediência. Cuide. Eu e você devemos ter cuidados para não cair. Está lá na frase final do texto de 1 Coríntios 10, capítulo 1, versículo 12. Paulo orava, pedia orações por ele, aos filipenses, aos coríntios, aos romanos. Se Paulo já tinha sua salvação garantida, então Paulo não precisava orar, como alguns dizem, não precisava mais pedir oração, não estava com salvação garantida. Então, se tivesse ele pregado a eleição, ele não necessitaria em absolutamente nada disso. Então, a visão da escolha antecipada, ela traz uma aparente sensação de segurança, e tem muitos que vivem em pecado por conta dessa aparência. Meus amados, eu preciso encerrar, porque eu estou com compromisso agora há pouco, e eu quero dizer aos irmãos que vocês vão nos rever. A gente vai dar continuidade a partir do 2º momento, na próxima semana, se assim Deus permitir,
com certeza estaremos nessa segunda parte. Espero que vocês estejam gostando, tá? É polêmico, mas quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso. Pai querido e Deus maravilhoso, nós queremos te dar graças por este momento. Nós entramos em tua presença mais uma vez para que essas palavras que foram aqui citadas possam ter sido instrumento na vida de todos aqueles que assistiram. Nós oramos para que essas verdades possam mudar conceitos, pensamentos, porque somente a tua palavra tem poder para isso. Eu te peço pela vida de cada um que estão nos assistindo, que haja bênção, que haja curas, que haja libertação, que haja prosperidade na vida de todos aqueles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a você, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e que a partir de então nós possamos nos encontrar mais uma vez a semana que vem, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.